Queridos, eu quero falar um pouquinho de pontes. Pode pôr a tela. Eu quero mostrar um texto para vocês, se vocês puderem abrir, em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, e depois nós vamos em Atos 9, 26 a 28, ok? E eu escrevi ali que pontes são um lugar, é um caminho para chegar em algum lugar, e pontes são um caminho para algumas pessoas passarem, tá certo? Então, eu quero ler com você, 2 Timóteo 1,5, você vai falar o que tem a ver com a palavra isso, o que tem a ver ponte com a palavra. Então, a palavra hoje, eu até temi quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, parece que é algo meio humanista, parece que é algo meio mais de arquitetura e engenharia, para falar em universidade de engenharia, não é verdade? E de arquitetura, e Deus foi me dando essa palavra, e Ele foi revelando ela no meu espírito, e eu depois pensei, será que não sou humanismo? Mas eu sei que o Espírito Santo, Ele usa relacionamentos para nos curar, para nos abençoar, usa pessoas. Então, eu primeiro quero ler aqui, eu errei aqui, eu quero ler Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu próprio tempo. Esse texto diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A palavra mediador significa elo de conexão. E uma ponte, irmãos, é um elo de conexão. Sabia disso? Eu vou ler outro texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E você vai perceber aqui o paralelo com essa palavra que Deus gerou no meu espírito para compartilhar com vocês. Aqui é quando Paulo se converte e ele não está sendo aceito na igreja porque o pessoal tem medo dele. Ele era um cara que trabalhava para a religião, trabalhava para o governo, estava perseguindo os cristãos. E veja o versículo 9, o capítulo 9, verso 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Você vai me perguntar assim, o que isso tem a ver com ponte? Eu também perguntei isso ao Senhor, e eu falei que pontes são elos e ligações. Jesus Cristo é a ponte que nos conectou com Deus. Nós não tínhamos como chegar na presença do Senhor se não fosse por Jesus. Jesus tem uma palavra, uma expressão em inglês que eu gosto, que fala lay down sua vida. Ele colocou sua vida para nos conectar. E pontes, ela tem essa capacidade de conectar pontos que não estavam conectados. Eu vou mostrar algumas pontes que eu amei. Quando eu era criança, eu amava passar por pontes. E eu, quando viajava com meu pai, no caminhão com meu pai, eu ficava fascinado esperando para ver algumas pontes. Essa é uma das pontes mais famosas, eu coloquei algumas icônicas, né? Essa é a Verrazano Bridge, em Nova York, que liga ali Nova York com New Jersey, vocês conhecem muito bem. Ela é uma obra de arte da arquitetura. Quem tem mais de 50 ou mais, lembra dos embalos de sábado à noite com John Travolta, e ele faz uma filmagem aí na ponte, né? E a Verrazano é famosíssima, é muito legal essa ponte. A Golden Gate de São Francisco é outra engenharia fantástica, e os americanos têm muito orgulho dessa ponte, todo mundo aqui sabe disso. Essa é a Sydney Harbour Bridge, que é famosa, você pode pagar e andar em cima dela. Eu nunca fui lá, mas eu soube que você paga, põe um cinto e passa por cima dela, ali, porque ela é famosíssima. Essa foi a maior do mundo por muitos anos, orgulho do Brasil na época dos militares, uma ponte de 14 quilômetros, se não me engano, ou 15, a ponte Rio-Niterói. Só que
ela foi desbancada, eu vou mostrar aqui, desbancou ela, depois de alguns anos, ela foi por muitos anos a maior ponte do mundo. Essa é a espraiada de São Paulo, que Boston copiou, pelo jeito, e que tem uma ponte assim, ou São Paulo copiou de Boston, mas como nós somos brasileiros, nós vamos dizer assim, Boston copiou de nós, né? Essa de Brasília, ela por alguns anos, eu ouvi dizer, não sei se é conversa de brasiliense, que ela foi considerada uma joia da arquitetura, como uma das pontes mais bonitas do mundo na época, ou a mais bonita do mundo, mas não sei se é conversa de brasiliano, de brasiliense, mas eu ouvi dizer e estou falando o que eu falei. E ela era uma ponte, eu passo por ela eventualmente quando eu vou em Brasília, e é uma ponte assim que é uma obra de arte. As meninas dançaram no pé dela, não na água, mas na superfície ali do lado, as meninas dançaram uma vez, fizeram um vídeo. E essa agora é a ponte da China, que desbancou a ponte Rio-Niterói. Pouquinho maior, a Rio-Niterói era 14, 15, essa aí só tem 37 quilômetros. Então, ela cruza o oceano e liga a China, e é o orgulho. Essa é a mais alta do mundo. Essa está na França. Altíssima, ela é muito alta, eu não lembro quantos pés ela tem de altura, não lembro aqui, não quero dar informação errada. E agora eu vou mostrar umas pontes menos glamorosas. Essa é a ponte da minha infância. Essa é a ponte do Rio Ivaí, no Paraná, que liga ali, que chegando em Maringá, eu passava por ela. Se eu passasse por essa ponte, significava que eu estava indo para Maringá. Eu amava ir para Maringá. Meus irmãos nasceram em Maringá, mas eu nasci em Iporã, que era uma cidade menor. Ir para Maringá significa ir para cidade grande, passear. Eu amava ir para Maringá, então sempre tinha que cruzar essa ponte, de 100 e poucos metros. E essa do Rio Piquiri é bem perto de onde eu nasci. E não deveria contar na igreja, mas vou contar. Eu atravessava nadando por baixo para ganhar uma caixa de cerveja. Eu apostava assim, eu vou nadar, e os caras falavam, você não vai conseguir. Eu vou conseguir, você me dá uma caixa de cerveja, dou. Então atravessei nadando para ganhar uma caixa de cerveja, né? E tomei todas, né? Graças a Deus. Hoje eu não atravessaria mais por uma caixa de cerveja, mas por meia eu atravessaria. Brincadeira, viu, gente? Essa é a ponte da chácara. A gente queria construir na chácara, mas tinha um barranco, um abismo, e não dava para chegar. Até que o irmão do Brasil foi e construiu essa ponte, sem coluna no meio, assim. Ele fez uma amarração e eu passei com o carro. Fui o primeiro a passar, a Rose desceu, ficou lá, mas não passou. E eu passei, ela só tirou a foto, que podia cair ali, e foi muito legal. E ela conectou. Graças a essa ponte, a gente conseguiu chegar com material na nossa chácara para construir. E as pontes do Nepal é uma loucura, gente. Olha essa ponte pêncil, tem em todos os lugares no Nepal, tem ponte conectando uma montanha a outra. Algumas bem precárias, como a da direita ali, da esquerda para vocês talvez, mas tem muita ponte pêncil no Nepal. E essa é a ponte da chácara. A gente tem essas pontes perto da nossa chácara. A gente anda a pé nelas, são pontes assim sem glamour. Comparando com a Golden Bridge, elas são bem mais humildes essas aí, não é verdade? Essa é uma ponte de metal perto da nossa chácara, bem sólida também. E essas são as pontes pênceis do Nepal. Lá com a Srijana, que a Rose falou que é brava. E essa mulher, ela lembra de Barnabé levando Paulo para a igreja? Que eu li aqui, eu vou chegar no texto agora. Barnabé foi uma ponte. Porque ele foi lá, pegou Paulo pela mão e levou para a igreja. Eu quero honrar essa senhora. O nome dela é Cleide Valvassoura. Ela trabalhava no banco comigo. E aí ela falou de Jesus para mim de uma forma que eu entendi. E ela me levou na presença de Deus. Ela foi a ponte que Deus usou para me conectar para Jesus. E ela hoje ela é missionária no Brasil. E esse homem, pastor José Rodrigues, ele foi a ponte humana de Deus para me levar para o Nepal. E eu sempre agradeço ele, sempre quero honrar ele. Hoje a gente até não trabalha mais junto, a gente se desligou da MCM, mas eu sempre honro ele como a ponte que Deus usou para nos levar ao Nepal. E como Barnabé, pode tirar. Queridos, eu li 2 textos e mostrei algumas pontes para vocês. Pontes são relacionamentos, elo de conexão. E nós somos humanos, Deus não nos fez anjos.
Nós precisamos de conexões, de relacionamentos, por isso que nós temos que congregar. A Bíblia fala assim, não deixando de congregar. Tem uma geração hoje que são chamados desigrejados. O pessoal se frustra com a igreja, se frustra com a estrutura eclesiástica e acaba deixando de congregar, porque se frustram. Mas nós somos criados para nos relacionar. E relacionar como igreja também, porque hoje aqui, irmãos, eu senti tanta presença de Deus adorando, eu não ia conseguir fazer isso sozinho. Aí com a Débora aqui com unção fresca, o irmão na guitarra, o Vini ali, o irmão da bateria, a adoração fluindo aqui, o Danilo ali, e nós fomos conduzidos pelo louvor da igreja à sala do trono, sim ou não? Porque é importante congregar, é importante a gente se relacionar, ainda que a gente tenha diferenças muitas vezes, a gente acredita de forma diferente. E eu queria dizer para você que pontes são coisas que aconteceu a ponte humana, como aconteceu com Barnabé. Ele foi uma conexão humana, ele conectou Paulo com a igreja. E assim, queridos, nós sempre usamos algumas pontes. Eu falei do pastor José Rodrigues, que foi a ponte humana, que pegou eu pela mão e levou eu para o Nepal. A Cleide Valvassori, que me pegou pela mão e me levou para conhecer Jesus. O Espírito Santo usa pessoas, e nós somos feitos para nos relacionar. E eu quero falar um pouco de pontes aqui nessa manhã. Então, queridos, às vezes a gente passa pela ponte. Eu conheço pessoas que fazem isso. Elas passam por uma ponte, claro que não a Golden Gate, ou a Verrazano, ou a de Sydney, mas usam alguém como ponte, e depois, sabe o que eles fazem? Eles explodem a ponte, eles põem fogo na ponte. Porque pensa assim, eu nunca mais vou precisar voltar, eu nunca mais vou ter que passar por essa ponte. E é um engano, irmãos, a gente sempre tem que voltar. Lembra de Jacó? Jacó enganou o pai, enganou o irmão, mas um dia ele teve que voltar lá onde ele tinha caído e teve que consertar alguma coisa. Eu não digo que a gente tenha que voltar, talvez para a igreja da onde a gente saiu, ou do lugar que a gente saiu, ou coisa assim, mas nós sempre temos que manter as pontes e honrar as pontes que nos conectaram em algum lugar. Então eu lembro assim de pessoas, essa palavra me levou a lembrar de pessoas que me conectaram com outras pessoas. Eu estou aqui na América, talvez eu até não estou assim tão preocupado, a agenda de hoje à noite eu não recebi o endereço ainda da igreja. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E Deus falou, é um tempo de você honrar as pontes que te trouxeram para a América. Hoje a gente roda a América toda, a gente vai para o norte, para o sul, aluga carro, agora temos até um carro, não novo, mas que serve a gente conecta, tem novas pessoas, tem pessoas como o pastor Silvio, tem o pastor Samuel de Washington, tem o pastor Betinho da Flórida, tem tanta gente, mas o Espírito Santo me lembrou, quem Deus usou para me trazer para a América, a primeira vez que me convidou, foi o Tony, a Márcia e o pastor Marco Romero. E eu essa semana encontrei com os três. Tem alguns que nem estão juntos mais, mas eu encontrei e sentei com eles, tomei café e falei assim, olha, queria agradecer você. Você foi uma ponte que Deus usou para abrir a América para nós. Deus usaria alguém, mas usou vocês. O primeiro lugar que eu me hospedei foi na casa do Tony e da Márcia, do pastor Roberto. E eu honrei eles. Falei, olha, quando eu agradecer você, Tony, ontem à noite eu tive com ele, eu falei assim, não vai adiantar nada, não vai servir de nada. Quando eu agradeci, não aumentou $1.000 na conta bancária dele. Mas eu queria que você soubesse que Deus te usou para me trazer para a América um dia. E eu falei a mesma coisa com o pastor Marco, falei a mesma coisa com a Márcia ontem de manhã. E depois, logo depois, 2004, a Rose chegou e nós conhecemos a pastora Cleusa, e depois da pastora Cleusa nós conhecemos outras pessoas, e fomos conhecendo outras pessoas, e hoje nós temos dezenas de conexões com outras pessoas, mas nós temos que sempre lembrar de manter as conexões. Lembra que eu falei que às vezes a gente passa pela ponte e pensa assim, eu nunca vou precisar, essa ponte está velha, está enferrujada, e eu vou botar fogo nela. Tem gente que faz isso, que aonde passa vai dinamitando as pontes. Mas lembre, irmãos, mesmo se a gente não precisar usar, nunca mais, nós temos que ser gratos por aquela ponte que nós passamos um dia por ela.
E eu falei da minha história aqui com a América, mas talvez eu quero te levar a pensar pessoas que Deus usou na sua vida para você chegar a algum ponto. Filhos, pense uma coisa, tua mãe e teu pai podem ser os caras mais caretas, mais chatos da terra, mas teus pais foram a ponte humana que Deus usou para te gerar e trazer vida. Então, filhos, vocês têm que ser gratos a seus pais. Esses dias tinha uma menina brava, minha mãe é muito chata, minha mãe é isso, minha mãe pega no meu pé, e eu falei para ela assim, olha filha, deixa eu falar uma coisa, essa mulher chata, essa mulher quadrada, essa mulher foi quem Deus usou para te trazer vida. Você foi gerada na barriga dela, e ela foi a ponte divina que te conectou com esse mundo. Deus poderia fazer assim, e a pessoa estar aqui, mas Deus usa pessoas para abençoar outras pessoas. Então, nós temos que zelar das pontes por onde nós passamos. Nós temos que honrar nossos pais espirituais, nossos pais físicos, as pessoas que nos deram o primeiro emprego, as pessoas que nos abençoaram de alguma maneira. E eu quero que você comece a pensar desenvolvendo essa palavra. Quem você esqueceu ou quem você ignorou? Porque às vezes a gente passa pela ponte e depois a ponte nos magoou, a ponte nos feriu. Sabe por quê? Porque em relacionamento nós somos muito ligados à performance. Então, se as pessoas não corresponderam, se as pessoas não agiram como a gente queria que elas agissem, se de repente as pessoas falharam conosco, e elas falham conosco, eu queria te dar uma notícia, talvez você não saiba, pessoas falham conosco, e nós também falhamos com pessoas. Infelizmente, Deus nos fez assim com essa humanidade toda. Nós somos vasos de barro para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Então, queridos, às vezes as pessoas falharam, meu pai falhou tanto comigo, meu pai errou tanto comigo, mas ele foi meu pai. E graças a Deus, no final da vida dele, eu pude estar do lado dele e agradecer, e eu falei, pai, o senhor foi um grande pai. Muito obrigado. Fiz o mesmo com meu irmão, não sou perfeito, errei. Eu estou tentando voltar, entendeu? E pensar quais as pontes que eu detonei. Eu tenho que ir lá e consertá-las. Porque pontes, preste atenção nisso, elas precisam de manutenção. Você passa por elas, se ela estiver quebrada, você tem que voltar e tentar ajudar a arrumar. Talvez tem ponte que vai dizer para você, eu não quero ser ajudado, eu quero estar quebrada. Amém. Mas nós temos que estar dispostos a consertar as pontes por onde nós passamos e não explodi-las. Porque um dia a gente pode chegar naquele buraco ali e lembrar que tinha uma ponte aqui, mas eu botei fogo nela. Ou alguém botou fogo nela. Então eu tenho tentado sempre nesse tempo agora, irmãos, falando de pontes, tomar cuidado e manter as minhas pontes. Por isso que eu fiz ontem esses contatos, essa semana esses contatos. Pontes dependem de manutenção. Relacionamentos dependem de manutenção. A Golden Gate de São Francisco, que eu soube, não sei se é verdade, que quando eles terminam de pintar, eles já estão começando a pintá-la de novo. Eles estão sempre pintando, porque pontes precisam de manutenção nos seus cabos, nas suas colunas, precisam ser averiguadas. E relacionamentos precisam de manutenção. A gente de vez em quando tem que ligar para a pessoa e falar, fulano, como você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você está sofrendo alguma coisa? Você lembra que você me ajudou? Você lembra que você me deu um prato de comida? Você lembra? Eu me lembrei quando eu cheguei em Mato Grosso, irmãos, eu cheguei com fome, quebrado, tinha quebrado no Paraná a minha empresa, e eu cheguei no Mato Grosso, eu cheguei na casa de um amigo e ele me deu, eu lembro que ele mandou fritar um bife para mim, irmãos, eu estava com fome, com vontade de comer o bife, e eles fritaram o bife. Esses dias eu escrevi para ele, Reginaldo, você lembra que você mandou tua irmã fritar um bife para mim? Cara, eu queria te dizer que eu estava com fome aquela hora, e aquele bife foi uma bênção de Deus na minha vida, e ele nem lembra, mas eu não esqueço, porque irmãos, nós precisamos lembrar de manter as pontes. Podemos até perder a confiança, mas nós temos que manter as conexões.
Você vai falar, mas você não está falando nada do texto. Eu falei do texto. Jesus foi a ponte. Jesus é a ponte para Deus. Barnabé foi a ponte humana para conectar Paulo à igreja. E nós somos pontes que fomos conectados em algum lugar. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja em alguma área da nossa vida. Deus usou alguém. Em cada momento da nossa vida, Deus usou alguém para a gente chegar em algum lugar. E nós temos que ter gratidão a essas pessoas. Nós temos que honrar essas pessoas. Talvez não dá para caminhar. Hoje eu não consigo caminhar com o pastor José. Eu amo a vida dele. Mas não dá para caminhar na visão administrativa e teológica que ele tem. Mas ele fala, acha que não. Mas eu sempre falo, pastor, eu amo a sua vida. Muito obrigado. Porque o Senhor foi usado na minha vida para me ordenar. Se eu cheguei a ter um microfone hoje, num púlpito, foi porque um homem de Deus olhou para mim e viu que ninguém viu. Ele viu que eu era um pastor. Eu lembro quando eu preguei na igreja, primeira vez na igreja batista, lá no Mato Grosso, o irmão chegou para mim, me deu a revista da escola bíblica e falou assim, Silvio, eu vejo que você vai ser um pastor. Irmãos, eu olhava para mim, eu não via nada. Eu achava que eu ia ser, quem sabe, se eu não conseguisse sucesso, quem sabe assaltar banco, quem sabe fazer alguma coisa. O cara olhou para mim e viu que eu era alguém que podia falar a palavra de Deus. Manfred Martin Krieger. E me deu uma revista, nem eu sabia. Aí eu fui pregar, irmão, sabe o que aconteceu? Abri tremendo a igreja, os caras eram quase tudo teólogo. E quando eu abri o livro lá, eu comecei a falar, e a unção começou a fluir, eu vi que era unção e eu gostei. E 25, sei lá quantos anos depois, não, 28 anos depois, eu estou aqui pregando. Porque Deus usou aquele cara, que viu que eu tinha o que eu nem sabia que tinha, que era a unção. E fluiu, e foi bom, o povo se quebrantou, falei, uau, é bom trabalhar com isso aqui. Eu virei um servo de Deus, tenho minhas falhas e defeitos. Irmãos, pontes não podem ser explodidas, e nessa manhã, eu quero te incentivar a reconstruir as pontes de trás. Eu quero te incentivar a pegar teu telefone, quando terminar esse culto, e ligar para alguém. Deus já está dando esse nome agora. Eu falo de forma profética e corajosa. Eu não preciso assim. Eu creio por fé que Deus já está falando para você ligar para alguém, para você procurar alguém, para você abraçar alguém. Talvez alguém chato, alguém que você não goste, alguém que tem errado. Porque como eu falei, nós precisamos nos relacionar na igreja de Jesus. Nós somos feitos seres relacionáveis. Muitas vezes não dá para concordar com a teologia, não dá para concordar com a ideologia, não dá para concordar com o lifestyle. Mas a única maneira de eu não conectar com alguém é se a pessoa não reconhecer Jesus ou negar o senhorio de Jesus, com o tal não, nem ainda com mais. Mas irmãos, muitas vezes tem irmãos em Cristo que por causa da teologia a gente ignora. A gente fala assim, não gosto porque fulano teologicamente pensa assim, é muito liberal. Eu lembro que minha esposa, ela usava um piercing, porque no Nepal se usa piercing. E aí uma igreja cancelou a gente, falou, não, de jeito nenhum, a gente não quer relacionamento com vocês, afinal tua esposa usa piercing. Gente, se eles soubessem que tem coisa muito pior que um piercing. Eu não estou aqui liberando piercing, não sei se a pastora libera ou não. Mas tem coisas piores, não estou falando que você pode usar fazer piercing. Mas eu já vi pessoas falar assim, eu não vou deixar fulano falar, porque o fulano está tatuado, ou coisa assim. Irmãos, a gente cria teologias e ideologias e separamos pessoas. E às vezes Deus quer usar alguém. E agora eu tenho tentado ter essa sensibilidade em Deus, de olhar os relacionamentos e aceitar as pessoas como elas são. Do jeito que elas são. Com as falhas e defeitos. Eu estou tentando, eu estou pregando para mim nessa manhã. Porque para mim tem hora que é muito difícil estar com alguém que crê totalmente diferente do que eu, ou tem uma ideologia diferente, mas nós separamos. A gente vai e dinamita as pontes e ignora. Agora com a eleição no Brasil, eu vi gente assim, porque era petista, rompendo, saindo da igreja, porque a pastora era do lado do Bolsonaro, e falou do Bolsonaro, o pastor, aí outro foi o contrário, o outro era do Bolsonaro e o pastor era petista, e irmãos, a gente se separou por causa de ideologia política. Claro que nós temos que
lutar pelo certo e o errado, e nós sabíamos que havia coisas erradas no Brasil, e precisava de um tempo novo no Brasil. Mas irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos quebrar na nossa ponte com alguém, o nosso relacionamento familiar, de amigo, de irmão, por causa de uma ideologia política, ou por causa de uma ideologia teológica, por causa de uma vazão teológica, ou por causa de um comportamento. Nós podemos até não ter que caminhar junto. Presta atenção o que eu estou falando. Ponte não é lugar de você ficar, é lugar de você passar. Então você não precisa, talvez, a pessoa crer muito diferente de você teologicamente, você não precisa estar com ela, você não precisa ficar junto com ela. Porém, você pode ser grato, porque um dia ela te abençoou, porque um dia você passou por ela. Ponte é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Ponte é um lugar de trânsito. A gente passou por ela, mas nós não devemos detonar a ponte, nós não devemos explodir as pontes. E a outra coisa que eu quero falar nesse texto, eu falei de você e eu usarmos as pontes. E eu quero que você se lembre quem Deus usou na sua vida nessa manhã, para você chegar em algum lugar. Eu quero falar olhando para vocês, nos seus olhos. Quem Deus está trazendo à tua memória nesse momento? Para você lembrar, puxa vida, é verdade, Senhor. Esse cara está falando algo e o Senhor usou aquela pessoa na minha vida. E eu quero honrar ela hoje. Eu quero honrar ela amanhã. Eu quero dar um abraço nela. Eu quero mandar um presente. Agora eu quero falar uma outra coisa que nos machuca. É quando nós somos as pontes. Eu tenho aprendido. Essa pregação eu fiz no Nepal em 2 etapas. Passando pelas pontes, e a outra foi sendo as pontes. Eu queria dizer para você que ponte, sabe o que ela é? É lugar de ser pisado. Isso é duro, né? Ponte, Deus falou comigo, filho, ponte é um lugar de ser pisado. Ponte é um lugar que as pessoas pisam e passam. A ponte tem que ser humilde para suportar os passos dos que estão passando por ela. E a ponte, ela tem que entender que as pessoas estão passando. Nem todo mundo vão passar pela nossa vida e vão permanecer na nossa vida. Irmão, eu perdi pessoas no ministério que eu amo, mas eu perdi. Hoje, eu consegui, pela graça de Deus, me relacionar, mesmo se elas não querem ser minhas ovelhas. E eu consigo, pela graça de Deus, não estou falando que eu sou melhor que ninguém, foi um esforço meu. A Prômila, nossa filha, menina, se formou em medicina. Um dia chegou um outro pastor e ela seguiu o outro pastor. E eu fiquei muito triste. Falei, puxa vida, foi uma menina que nós investimos 12, 13 anos da nossa vida. Hoje ela está de volta. Porque graças a Deus, eu não explodi a ponte dela. Eu deixei a ponte dela lá pronta e ela voltou. Esses dias eu estava lá em casa, trazendo um monte de presente de Dubai. É médica em Dubai. E ela voltou, sabe por quê? Que ela pôde voltar? Porque a ponte estava lá. Se você explodir a ponte, não vai ter volta nunca mais. Eu não estou falando de concordar de pecado, eu não estou falando de abençoar a pessoa em pecado, eu estou falando, mantenha a ponte lá. Porque o pai do filho pródigo manteve a ponte aberta, sem pedágio, para o filho um dia voltar. Irmãos, não é fácil ser pontes, porque as pessoas passam e nos humilham. Tem gente que passou e esqueceu da gente. Eu falei primeiro a primeira parte, a gente esqueceu alguém. Mas quantas pessoas te usaram? Quantas pessoas usaram você para chegar num lugar? E elas chegaram, e aí elas não precisaram mais de você, tiveram uma ponte melhor, tiveram uma vida melhor, tiveram uma coisa melhor, e elas aí esqueceram de você, te usaram e te descartaram. Tem alguém aqui que viveu isso? Se você teve, não me fale, mas pense nisso agora. E eu quero dizer para você, se alguém te usou para chegar em algum lugar, glória a Deus, porque você teve a honra de ser uma ponte para aquela pessoa. Você teve uma honra de servir, conforme o irmão pregou aqui no culto em inglês. Você teve a honra de servir. E Paulo falou assim, me gastarei e me deixarei gastar. Então eu fico feliz quando tem gente que usa a gente, mas não reconhece a gente depois. Mas eu fico feliz hoje, graças a Deus, quando eu sinto assim, puxa vida, eu vejo uma menina, vejo uma pessoa que Deus usou a minha vida para aquela pessoa passar por mim e chegar no lugar.
Eu também fico na carne. Eu também fico assim, puxa vida, nem lembra, né? Agora tá rico, nem lembra de nós, né? Mas que bom, irmão, ser usado para que alguém chegasse a algum lugar. E eu queria nessa manhã que você se lembrasse de quem passou pela sua vida e te usou, e abusou, e comeu do teu prato, e ficou na tua casa, e saiu falando mal, e chegou em algum lugar, e esqueceu de você. Se tem alguém assim, libere perdão, e abençoe da mesma forma, e fale assim: é uma honra ter servido como ponte, para você chegar nesse lugar. Irmãos, é muito bom ser ponte. A ponte, tem hora que ela não... Tem ponte que eu penso assim, acho que eu não vou passar não, vai quebrar esse trem, igual a Rose pensou lá. Mas tem ponte que a gente não confia muito, você vai andando na pontezinha. Mas quando passa na Verrazano, eu passo tranquilo. Eu não acredito que a Verrazano vai cair comigo, a menos que aconteça um terremoto. Mas tem ponte que a gente não confia muito. Mas tá bom, você não precisa passar de novo por ela. Mas você também não precisa ir lá e pegar o machado e acabar com ela. E tem ponte que é glamourosa, como a Golden Bridge. Tem ponte que é simples, como a da chácara, mas todas as pontes conectam a gente com algum lugar. E Jesus foi essa ponte para o céu. E Paulo foi usado, Barnabé foi usado por Paulo para chegar na igreja. E depois Paulo mesmo detonou com Barnabé. Teve uma hora que Paulo largou Barnabé e falou: não dá mais, Barnabé. Brigaram por causa de Marco. Mas eu tenho certeza que Paulo sempre lembrava que Barnabé foi usado por ele. E Jesus, irmãos, ele tem essa capacidade relacional. Quando Pedro errou, Pedro caiu, Pedro negou, quando ele chega na beira do mar, o que ele encontra? Jesus enche o barco dele, João 21, enche o barco de Pedro, e Jesus, quando Pedro chega na praia, e vê que é Jesus, Jesus está assando o peixe na pedra. Isso é um prato, isso é um manjar, o peixe na pedra para aquele povo. E Jesus estava ali com o pão pronto. Interessante que se fosse eu ia falar: tá vendo, Pedrão? Te avisei, seu cachorro, que você ia me negar. Te avisei que você ia aprontar. Te avisei que você era fraco, você caiu miserável, tá vendo? Jesus simplesmente, como relacionamento, irmão. Jesus já sabia, sabe o que? Ele tinha alertado Pedro antes. Ele tinha ralado Pedro antes. Pedro, você vai cair. Vão pedir para te peneirar. Naquela hora que Pedro chega, Pedro está ali todo encolhidinho, esperando uma bronca, esperando Jesus. E Jesus, sabe o que Jesus faz? Jesus pede dos peixes que ele mesmo tinha dado. Cara, é incrível essa palavra. Eu podia pregar só em cima desse texto. Jesus enche a rede, aí Jesus pede o peixe. É como Jesus falasse assim: eu quero te receber de você algo que eu te dei. Você tem algo bom para me dar. E mesmo esse algo bom, quem te deu fui eu. Mas eu quero, me dá um peixe teu. Quando Pedro vai pegar do peixe, ele olha e já tem um peixe assando. Porque Jesus, ele nos elevou num relacionamento de amigos. Lá em João 15, Jesus falou assim: já não chamo-vos servos, mas chamo-vos amigos. Porque tudo que o Pai me revelou, eu vos dei a conhecer. E amigo tem essa capacidade relacional. Eu lamento na igreja, quando na igreja a gente cria tanta inimizade por teologia, porque o pastor pintou da parede que numa cor que eu não gostava, porque, irmãos, a gente cria tanta inimizade, que a gente esquece que Jesus nos fez para ser pontes, como Ele foi. E Jesus nos fez para relacionar e para aceitar as pessoas como elas são. E essa palavra falou no meu coração nesse nível de relacionamento de amizade, relacionamento de família, relacionamento de igreja, a gente se relacionar. Né? A ponte minha e da Rose gerou a Asha e o Davi. Meu sogro um dia não sabia que ele foi ponte. Eu cheguei na igreja batista em Primavera, ele abriu o cantor cristão para mim cantar com ele e sentou uma moça do lado. E era a filha dele, eu estava ali no meio. E ele não sabia que estendendo o cantor cristão para mim, ele estava fazendo a ponte de ligação para a filha dele ganhar esse cara bonito, rico, famoso e inteligente que eu sou. Né? Tudo que eu não sou. E ele foi a ponte que Deus usou naquele momento.
Queridos, eu deixo essa palavra no teu coração. Eu deixo essa palavra que eu creio que é do céu. Não é uma palavra assim. Eu não penso nessa palavra como algo assim. A gente acha que espiritualiza muito. Lembra que eu falei que eu tinha temor da palavra soar humanista? Porque às vezes a gente espiritualiza muito. Eu não creio muito assim de colher flor com Jesus no jardim. Mas eu creio que Jesus se manifesta na comunhão, na amizade, no relacionamento, na honra. E eu queria que nessa manhã a gente adorasse Ele, por Ele ser a ponte que nos conectou com Deus, e que nós adorássemos Ele por pessoas como Barnabé, que foram ponte para Paulo, e por nós termos usado algumas pontes que passaram pela nossa vida, que nós passamos por ela. Como eu falei, não dá para caminhar mais lá, mas eu não vou voltar. Talvez, irmãos, aquela ponte precisa de uma madeirinha, precisa de um arame, e eu vou oferecer ajuda. Eu tenho oferecido ajuda para as pontes quebradas atrás de mim. Às vezes eu vejo meia quebrada e falo: o senhor quer alguma ajuda? Você quer alguma ajuda para reformar a tua ponte? Mas eu não vou te detonar. Eu não vou, sabe por quê? Um dia eu posso precisar de você. E mesmo se eu não precisar nunca mais, um dia eu usei você. Um dia eu passei por você. Para chegar na América, para chegar no Brasil, para chegar no ministério, para chegar nas meninas. Deus usou pessoas. E eu queria te consolar o coração. Se você é ferido ou chateado por alguém que te usou na vida, abusou de você, usou teu dinheiro, usou tua casa, usou tua influência, e essa pessoa te ignora hoje, libere perdão, porque nós somos seres relacionais, e Deus, Ele tem essa capacidade de ser ponte e nos fazer pontes. E eu deixo essa palavra no teu coração, eu quero orar com você nesse momento.